fortalece. É claro que quando Paulo falou isso, ele não estava falando eu posso ser vitorioso, eu posso prosperar, eu posso ter bom êxito em tudo que eu fizer, porque Cristo me fortalece. Não, ele não estava dizendo isso. Ele estava dizendo sim, que ele podia prosperar, ele podia ter bom êxito, ele podia ser vitorioso em Cristo, mas ele já tinha passado por várias situações difíceis, de escassez, situações difíceis ele tinha passado. E mesmo nessas situações, Cristo estava com ele, né? Então, eu fico olhando, contemplando tudo isso, que enche meu coração de alegria estar aqui, né, na beira dessa lagoa, próximo da minha casa, e pensando como Deus é bom conosco, nos dando o privilégio de usufruir de coisas assim. Nós precisamos ser gratos ao Senhor por podermos contemplar tudo isso, né? Temos visão boa, visão saudável para contemplar as maravilhas de Deus. E muitas vezes nós estamos tão atarefados, tão cheios de coisas para resolver e não percebemos aquilo que Deus nos proporciona, que Deus nos oferece. Olha que coisa boa! Estamos aqui num clima agradável, um sol maravilhoso, mas temos a sombra de um coqueiro para nós podermos nos assentar debaixo dele e podermos contemplar o que o Senhor tem criado para nós, né? Então, hoje, como Paulo, nós também podemos dizer: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Muitas situações difíceis nós já vivemos, muitas adversidades nós já atravessamos, mas chegamos até aqui, aleluia! Então vamos glorificar, vamos exaltar ao Senhor, vamos aproveitar e usufruir com alegria daquilo que o Senhor tem proporcionado para nós. Olha só que maravilha! Tudo isso o Senhor criou. E eu gosto de me lembrar do que o Senhor disse para Jó, quando Jó estava lá no seu momento de sofrimento, de tristeza, né, de angústia, porque estava enfermo, porque tinha perdido todos os seus bens, porque tinha perdido os seus 10 filhos, e ele estava num momento muito ruim. E Deus se revelou a ele. E agora Deus começa a mostrar para ele tudo que Deus tinha criado e o cuidado que Deus tem com os animais, né? Com as aves, com tudo. Deus cuida de tudo. Nós costumamos postar em nossas redes sociais: Deus está cuidando de tudo, Deus tem o controle de tudo, né? Falamos isso para muitas pessoas, mas quando é para nós vivermos na nossa vida, a gente não se lembra que Deus tem o controle de tudo. Bom, e o que eu me lembrava contemplando essas maravilhas é o que Deus falou para Jó. Falou assim: olha, fui eu quem dei ordem às ondas do mar para que elas chegassem no seu limite e não ultrapassassem, né? Então você olha para essa imensidão de água e você vê que elas obedecem ao Senhor e elas só vêm até aquele limite ali, ó. Elas não vêm mais, porque o Senhor deu ordem que elas cheguem até ali e fiquem. Então, queridos, vale nós refletirmos agora se nós também temos sido obedientes ao Senhor, quando o Senhor nos diz: você só vai até aí, você só deve falar até aqui. Nós temos obedecido ao Senhor assim como as águas que obedecem à voz do Criador, dizendo: aí é o seu limite, não ultrapasse o seu limite. Sabe, Deus estava falando isso para
para Jó. Deus estava mostrando para ele que a criação é dele, tudo é dele. Nós olhamos, olha só, os pombos, né, estão aqui, estão vindo. Aqui a gente vê, a gente acha lindo, a gente observa. Foi tudo criado por Deus. Aprove ao Senhor fazer cada detalhe. Deus estava falando isso para Jó. Jó, tudo está no controle das minhas mãos, Jó. Tudo está no controle, no meu controle. Então eu queria que você parasse um pouco agora e pensasse nisso. Tudo está no controle de Deus. Jó, quando Deus se revelou a ele, falando para ele da obediência das águas, falando para ele de toda a sua criação, Jó ouviu o que Deus falava. E no fim da conversa, Jó falou assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Né? E ali Jó falou algo muito interessante, muito importante. Ele disse assim: eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Então por que Jó falou aquilo? Porque tinha algo nele que ele precisava se arrepender diante de Deus. E quando Jó fala isso para Deus, com o coração sincero, com o coração aberto, Deus muda a sorte de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. Lembre-se, Jó estava doente, Jó estava pobre, Jó estava sendo desprezado pelos seus parentes, pelos seus amigos. Estava numa situação deplorável. Mas quando agora Deus vem falar com ele e ele reconhece quem ele é e fala: Senhor, eu me arrependo, Deus muda o cativeiro dele, Deus muda a sorte dele. Ah, queridos, nós podemos todas as coisas em Cristo. Nós podemos todas as coisas em Deus, que é a nossa força, é o nosso sustento, é o nosso encorajamento diário. Nós nos deitamos na noite de ontem, dormimos, acordamos hoje pela manhã e podemos contemplar este dia maravilhoso que o Senhor já fez. Quantas coisas boas Deus tem feito para nós. Quantas providências Deus tem tomado para nós. Podemos sim, todas as coisas em Cristo, galera. Talvez a sua vida não esteja tão boa. Talvez você esteja atravessando por uma situação difícil, um problema difícil. Eu quero te dizer que o Senhor não te desampara. Lembra, Jó? Estava na dificuldade, Deus se revelou a ele. Aleluia! E Deus mudou a sorte dele, mudou o cativeiro dele. Deus pode mudar a sua sorte. Deus pode mudar a sua história. Aleluia! Olhe a sua volta. Tenta observar o que Deus tem feito. Este é o dia que o Senhor já fez. E nós podemos todas as coisas em Cristo. A nossa força, o nosso refúgio, o nosso sustento, o nosso alimento, a nossa saúde é Ele, vem dEle. Aleluia, tudo vem dEle, tudo vem do Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, acredita nele, porque se não fosse por Ele, você não teria chegado até aqui. Eu não teria chegado até aqui. Quantas coisas eu já atravessei na minha vida, quantas situações eu passei que naquele momento eu pensei que era o fim, mas para Deus não era o fim. Para Deus ainda havia uma trajetória para eu seguir em frente, e eu cheguei até aqui. E eu glorifico ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que Deus te abençoe. Fica aí com esta paisagem linda que o Senhor criou e tem nos dado o privilégio de contemplar. Deus te abençoe.